Bonjour, meus amis! Meu nome é Conrado Vieira e hoje a gente vai falar de uma notícia aqui que é sobre a marca Fujini. Então, tem várias notícias circulando aí na internet. Eu vou falar um pouquinho então sobre o caso, vou comentar. Então, quais são os produtos, né? Então, a Fujini é uma marca bem conhecida, bem grande. Tem uns produtos aí voltados para um público com preço um pouco mais acessível e vai envolver então o molho de tomate, né? O extrato de tomate também está envolvido. A maionese, que nesse caso é um dos principais cases, né? Então, o principal relato está relacionado com o produto, com a maionese. A questão também de vegetais, milho, ervilha ou a mistura dos dois, né? Seleta. E a gente ainda tem a mostarda. Então, praticamente todos os produtos da marca Fujini estão envolvidos nesse caso. E o que é, então, que aconteceu? Então, a Anvisa, né, suspendeu ontem, no dia 29 de março de 2023, os alimentos da marca Fujini. E o que aconteceu? Então, isso está na internet amplamente, você pode pesquisar, você pode consultar, que a Anvisa suspendeu os produtos dessa marca em função de uma não conformidade na produção dos alimentos, né? Então, ela vem falando aqui que a medida é preventiva e foi adotada após a realização de uma inspeção sanitária. Então, foi uma inspeção que pode ser de rotina ou não, então uma fiscalização de surpresa na fábrica feita pela Vigilância Municipal, então, da sede de Monte Alto, que fica no interior do estado de São Paulo. Então, a partir dessa fiscalização, houve uma interdição da produção de alimentos da Fujini. O que vem falando é que a Anvisa ainda publicará algumas informações adicionais, mas está relacionado principalmente a fabricação da maionese com matéria-prima vencida. Então, isso é um tema muito importante dentro de Food Safety, a gente garantir a qualidade do produto final, mas também da matéria-prima. Então, foi uma inspeção feita provavelmente de surpresa, onde encontraram no processo de fabricação matéria-prima vencida sendo utilizada. Essa matéria-prima poderia estar dentro da indústria? Sim, poderia. Ocasionalmente ocorre esse tipo de problema, né? De ter matéria-prima que a gente acaba vencendo e a gente deixa ela dentro da indústria, mas ela deve ser identificada, matéria-prima vencida, colocada de forma separada das demais, não deve ser, né, deve ser identificada que não é para o uso, não pode ser utilizada para fabricação, que está aguardando recolhimento para descarte. Então deve ser muito bem orientado. Mas nesse caso, pelo que a gente tem as primeiras informações, eles estavam sendo utilizados na fabricação da maionese no momento da fiscalização. E aí, conforme consta no Código de Defesa do Consumidor, o uso de produto de alimento vencido, seja matéria-prima ou próprio alimento, é um caso de infração grave à saúde do consumidor, então esses produtos devem ser recolhidos. Os demais ainda não foi falado se vai fazer o recall, a marca vai recolher, mas a maionese sim. E o que são, né, essas boas práticas de fabricação que foram averiguadas que na fábrica não estavam em conformidade com a legislação ou em conformidade com aquilo que se espera das boas práticas de fabricação. Então, elas estão relacionadas, né, com a fabricação de alimentos e abrange as condições físico, higiênico e sanitárias das instalações. Está relacionado ao autocontrole, né, que é o controle da qualidade da matéria-prima até o produto final, e estão relacionados também com a saúde, com a capacitação dos trabalhadores, controle de praga, o armazenamento, o transporte e todas as documentações. Então, tudo isso está vinculado dentro da parte de boas práticas de fabricação. E qual a legislação? Então, a legislação em vigor no Brasil é essa RDC 275 de 2002, que está em vigor. Pode ter algumas pequenas alterações, os estados e municípios também podem fazer melhorias, né, adicionando coisas, mas de forma geral é essa daqui que está relacionada à boa prática de fabricação de alimentos aqui no Brasil. E o que essa legislação, essa RDC fala? Então, tem vários pontos, ela vem esclarecendo alguns fatores, alguns termos, né? Então, o que é limpeza, desinfecção, higienização. Então, é só uma forma de caracterizar esse tipo de informação. Então, você pode procurar lá e se inteirar direitinho o que é, né? Mas o que é mais importante, então eu vou abrir para vocês verem aí, nessa parte da legislação, vem falando aqui o que foi o que pegou, né, nesse caso da Fujini, que tem uma lista de verificação de boas práticas. Então, quando um fiscal ele vai numa indústria, né, fiscalizar a questão das boas práticas de fabricação e atestar que ali está tudo sendo fabricado da melhor forma possível, o que a gente tem?
Então, a primeira coisa é a identificação da empresa de forma geral. Então, todas as informações são adicionadas aí, né? O fiscal vai preencher isso daqui. E aí chega a parte principal, né? Se é um programa específico de vigilância sanitária, né? Se é a apuração de alguma denúncia, então pode ser uma denúncia também, a gente não sabe, mas ainda não foi comunicado. Se é uma inspeção programada, né? Ou se é uma reinspeção, ou pode ser uma inspeção de surpresa também. E aí, os critérios que são avaliados. Então, é só sim e não se aplica. Então, se está ok, se não está ok, e não se aplica dependendo da condição. Então, aqui, ó, vem falando, por exemplo, nessa parte das edificações e da área externa. Então, a área externa é livre de focos de insalubridade com objetos, né? Então, vem falando aqui um pouquinho disso. As vias de acesso. A parte interna, que é a mais importante, né? Livre de objetos de desuso, então não pode ficar ali resto de alimento, resto de produto, de embalagem que não está sendo utilizado. Vai editar um pouquinho relacionado aos 5S, em todas as premissas do 5S. Relação do piso, então material que permite fácil apropriação de higienização, fácil apropriada higienização, que tenha o dreno, né? Então isso é uma coisa importante. Não é tão claro qual tipo de piso, porque depende da indústria, né? Mas tem que ser um piso que seja fácil de higienizar e em boas condições. Então vai falando de outras coisas dentro da indústria, né? A questão do teto, né? Acabamento liso, com cor clara, então não pode ser, por exemplo, um teto de madeira, né? Isso não pode, seria aqui não conforme. A questão das paredes, do tipo de acabamento, então você vê que é uma legislação bem completa, na questão das janelas, fala muitas coisas das questões físicas da empresa, e aí vem descrevendo e o fiscal vai colocando sim e não. E de acordo com o que ele perceber da indústria, com a cultura food safety da indústria, que pode ser que uma indústria já esteja antiga e precisa fazer uma reforma, mas já está sendo feita a implementação, já tem um projeto lá do engenheiro sanitário para poder fazer as adequações, então o fiscal pode até relevar. Mas se ele vê que a indústria tem por cultura, né, cultura food safety, dela não ter esse tipo de atenção, não está nem aí para as condições da indústria, ele pode sim interditar, que foi o que aconteceu, né? Então vem falando as condições do lavatório, da área de produção, climatização e ventilação, da forma da água, né? Abastecimento da água, sendo água usada ali na indústria, na parte de higienização, né? Tem que ser uma água potável, manejo de resíduo, esgotamento sanitário, dos equipamentos, né? Então, deve ter número adequado de produtos, de equipamentos. Então, tudo isso vem descrevendo aqui, né, a existência de planilhas de registro de temperatura. Então, isso é muito importante, é uma coisa que o fiscal tende a ver bastante essa questão. Tem que ser bem idôneo, a empresa tem que registrar isso de forma bem segura, tá? A questão dos móveis, né, dos utensílios que são utilizados ali, higienização dos equipamentos, a frequência, a existência do registro de higienização, né, tem algumas coisas extras aqui, dos manipuladores, questão de uniforme. Então, é uma legislação bem completa. Se você não conhece, vale a pena você ler ela ponto a ponto, de forma descritiva, né? A qualidade do produto, que é a parte do controle da qualidade, a parte do transporte, então tudo isso está relacionado então com a qualidade do produto final, tá? E aí vem todas, né, os POPs, que são programas operacionais padrão, para poder descrever. E aí vem as considerações finais, assinatura pelo responsável pela inspeção, no caso o fiscal, o responsável da empresa que acompanhou, que pode ser o responsável técnico, ou coordenador, gerente do controle da qualidade, e assim é feita a inspeção. Então, na sua indústria, se você não vê isso como todos os critérios muito bem detalhados no programa de operação, as estruturas, você tem que ficar alerta, e você lendo isso aqui você vai saber. E aqui vem a classificação, né? De todos os pontos, né? Sim, não. De 76% a 100%, quer dizer que a empresa está ok. De 51% a 75%, alguns itens precisam ser melhorados. E abaixo de 50%, tem muita coisa que precisa ser melhorada, e aí, a critério do fiscal, ele pode interditar aquela indústria ali. E qual é o impacto, né? Então, isso está relacionado muito com o food safety. Qual é o impacto? Então, eu vou abrir para vocês aqui o Google Trend, não sei se vocês conhecem, é só colocar lá. Então, vamos pesquisar aqui. É o que as pessoas estão pesquisando no Google. Então, eu vou colocar tomate Fugini. Vamos ver como está a pesquisa do tomate Fugini, que é o molho de tomate, né? Vamos colocar ontem, não, vamos colocar 7 dias para a gente ver como que tá, né? Então, olha como houve um aumento nas pesquisas, né, relacionado com as notícias. Vamos colocar mais aqui, ó, maionese Fugini. Vamos ver como tá.
Então, olha, o aumento também, a maionese é vermelhinha, então houve um aumento também. Vamos colocar aqui Anvisa Fugini, como está a pesquisa. Olha como disparou, né? Então, o que, que isso conta pra gente? Que a indústria ela tem que ficar atenta com esse tipo de coisa por causa da saúde das pessoas, dos consumidores, mas também pela marca. Porque imagina agora o prejuízo que essa marca vai ter, né? Então, se você trabalha numa empresa que quer priorizar a segurança, né, o food safety, deixar o alimento sempre de forma segura ali, e também garantir a importância da marca, a qualidade dos produtos que eles sejam reconhecidos, você tem que investir na parte de food safety, treinar os colaboradores, fazer cursos sempre, deixar eles bem cientes do seu trabalho para evitar esse tipo de coisa. Né? Porque hoje, se eu vou no mercado, eu não vou nem passar perto de um produto da marca Fugini, mesmo que seja fabricado em outra empresa, né, em outra unidade, porque eventualmente pode ser que a cultura seja a mesma e aí eu estou colocando em risco a minha saúde e da minha família por causa disso. Então é uma coisa que a gente tem que ficar bem atentos, tá? Bom, o que eu queria apresentar para vocês era isso, né? Era só para comentar essa notícia. Aproveita para me seguir nas redes sociais aí. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe com seus amigos e comente aqui se a sua indústria tem uma boa prática de fabricação, né? Espero que você tenha gostado. Me siga nas redes sociais aí. Se você tem LinkedIn, esse material vai ser enviado então pela newsletter. Você pode também se inscrever e receber esse conteúdo sempre que tiver aí. Um abraço e até o próximo vídeo.